apreensão do material, como vocês acompanharam desde o início. Então, uma quantidade significativa de materiais já estão sendo coletados, tem todo um processo de dados que precisam ser feitos, lados, enfim, e por isso a ausência de um motor de e coordenador que estão nesse momento aqui. Mas de forma bem objetiva. Esse procedimento ele nasceu com a matéria justamente divulgada por vocês acerca de uma eventual suspeita de subfaturamento na compra de ventiladores por parte respiratórios por parte da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas. Assim disso, também dentro do procedimento do próprio Ministério Público de Contas, e foi analisado também pelo Tribunal de Contas, havia indícios aí de que esses materiais poderiam ser comprados por valores bem acima do mercado. O valor expendido pelo governo do Estado, pela Secretaria de Saúde, aporta quase 3 milhões de reais, 2 milhões e 900 alguma coisa, na compra desse equipamento, foram 28 ventiladores, e dá um valor aproximado de 105, 110 mil reais por cada equipamento, e que, em tese, estaria um valor muito acima do mercado, se é mercado normal ou comparando com o momento da pandemia, é uma análise que precisa ser feita ainda, mas aparentemente esse valor está acima do mercado. Acima disso, nós temos um gabinete de crise presidido pela nossa Procuradora-Geral, que integra diversos promotores das atividades FIM. Esse material então foi encaminhado para o nosso grupo de trabalho de operações criminosas e começou-se a análise desse material, dessas notícias que tinham chegado. O porquê da busca foram 14 autos, como foi amplamente divulgado para vocês, os mandatos eles foram cumpridos, o mandato que demorou, mas foi um mandado a ser cumprido de busca e apreensão na Superintendência, na Secretaria de Saúde, em virtude de algumas dificuldades logísticas, segundo o alegado naquele momento, em troca de servidores, com outras substituições de alguns servidores e alguns secretários executivos substituídos, eles estavam com certa dificuldade de identificar onde eram os computadores que tinham sido utilizados naquele curso de processo. Então, se trata, a busca e apreensão, ela objetivou ainda as empresas participantes do certame, que combinou com a dispensa de licitação, e em relação aos empresários, e bem como os servidores da Secretaria de Saúde, que eram responsáveis diretamente desde a formatação do processo, da dispensa, a tomada de preço, a consulta, as especificações do produto, a consulta para os valores de mercado, enfim, até, evidentemente, os responsáveis pela homologação e definição da empresa vencedora. Então, o objetivo aqui é nós arrecadarmos esse material para poder dar continuidade ao processo investigatório. Temos aqui, aí vem uma coisa que talvez seja alguma pergunta de vocês. Por que de ter sido feito também na Secretaria de Saúde? É porque a Secretaria de Saúde, em determinado momento, no curso da própria investigação, não forneceu alguns documentos que nós tínhamos requisitado. Então, isso já veio também acontecendo de forma similar com o Ministério Público de Contas e com o próprio Tribunal de Contas na Conselheira Ararins, já tinha se posicionado nesse sentido que, no processo similar na análise da Corte de Contas, a Superintendência também não havia fornecido esse material que tinha sido requisitado. E no caso do GAEP, isso também aconteceu. A Constituição nos dá esse poder, a nossa lei orgânica dá esse poder, os documentos que estavam sendo requisitados são documentos públicos, enfim, não são obrigados a fornecer, e a Superintendência, a Secretaria, naquele momento, não respondeu a esse documento, a essa requisição, e não forneceu os documentos que tratavam especificamente desse processo de dispensa de licitação que culminou com a compra desses equipamentos. Então, em face disso, se fez necessário postular em juízo essa medida, que é uma medida de exceção, evidentemente, a busca e a apreensão, não só em relação aos empresários como aos servidores, mas também em loco, no próprio órgão, para que esses documentos, esses aparelhos que precisavam ser analisados ali, na análise nossa, fossem resgatados. Então, esse foi o objetivo. E o último cumprimento se deu na Secretaria de Saúde, exatamente por isso,
porque eles tiveram uma dificuldade ali de identificar quais eram os computadores que foram utilizados. Nós também tivemos a preocupação de retirar em HD o material, né, para não prejudicar o andamento da pasta, também esse é o objetivo. Mas o objetivo da medida tomada por nós no dia de hoje é exatamente isso, ter mais elementos para subsidiar o processo investigativo. É importante, esse é o nosso papel, né? É importante que nós tenhamos todos os documentos, todos os dados necessários para fazer uma análise acurada, uma análise responsável, e aí sim, se for o caso, com as providências cabíveis com as eventuais ações penais que poderão haver. Então, em linhas gerais, eu queria dizer para vocês, e assim, e como se deu todo esse atraso político, toda uma divergência de alguns dados, alguns dados nós não podemos fornecer. Peço desculpas a vocês, não é por outra coisa, que serão fornecidos ao longo dos dias. É porque se trata de segredo de justiça, evidentemente são medidas cautelares, e só podem ser fornecidos após o que nós chamamos de levantamento do sigilo. Precisa se pedir da autoridade judicial a liberação do sigilo desses dados para que possam ser fornecidos, evidentemente, são protegidos por lei se forem por segredo de justiça. Não há nada de novo, se trata de uma investigação por órgão público. Por que é sigiloso? É porque as medidas cautelares, elas são assim, elas tramitam em segredo de justiça, né, até para evitar vazamento. Então, como houve esse atraso nessa captação de material da Secretaria de Saúde, os dados, além do que eu estou fornecendo para os senhores e senhoras, eles estão em sigilo. Então, precisa, ao longo desse dia, aí, ser liberado, essa análise está sendo feita, e isso é não conhecido. Mas, em linhas gerais, quem são os alvos desse procedimento? São os servidores envolvidos em todo o processo da licitação, que culminou com a homologação, e os empresários que apresentavam as propostas como o proprietário da empresa vencedora. Em linhas gerais, é isso. Existe a informação de que uma empresa que é fornecedora realmente presta serviço, que fornece o Estado mediante outros processos licitatórios, não teve a compra, não foi consultada diretamente, formalmente pelo governo do Estado dentro desse processo, pelo menos não consta no processo licitatório, eventual proposta apresentada por essa empresa. Então a gente precisa, um dos motivos que inclusive culminou com a medida de busca e apreensão. Precisa consultar se foi fornecido e se foi consultado e esse dado foi tirado do processo, para fim de, se for o caso, uma outra empresa ser beneficiada, ou se realmente ela não estava naquele momento habilitada, né, para poder concorrer. Mas é uma hipótese que está sendo analisada. Ou não? Perfeito. Perfeito. O que aconteceu? Fábio, você repete a pergunta que ela fez? A colega de vocês está perguntando, pedindo para que nós esclareçamos, o momento da compra dos estudadores foi na troca de um secretário pelo outro, inclusive o material que está sendo disponibilizado pelos senhores e senhoras. Exatamente isso. No momento que foi feita a compra, estava no processo de saída do então secretário do Dias e a posse da secretária atual, Simone Papaís. Então, na verdade, quem respondia pela secretaria era o secretário executivo, João Paulo, na época, entre esse ato aí, entre a saída de um e a entrada da outra. Foi exatamente o momento da compra desse material. E dentro dessa investigação, existem servidores públicos da Secretaria de Estado de Saúde. Isso. E também empresários. Isso. Mas, necessariamente, são mais de uma empresa que estão sendo investigadas. Sim. Dentro dessa operação? São 4 empresas, se são mais de uma empresa sendo investigada, são 4 empresas, foram as 4 empresas que forneceram formalmente o seu preço, enfim, apresentaram proposta para a compra, sendo 2, inclusive, acho que 2, se não me engano, de fora do Estado. Não sei te dizer se os equipamentos chegaram a ser utilizados, mas não há, pelo menos a priori, com as informações que não chegaram, alguma notícia de que esses equipamentos não foram entregues. Então, parte da ideia de que os equipamentos realmente
foram entregues, é a informação que a gente tem, não tem nenhuma informação contrária nesse sentido nesse momento, né? A questão estaria em saber se houve privilégio, direcionamento para a compra e se o valor pago é realmente valor devido. Isso está sendo analisado. Mas, em tese, os equipamentos foram entregues, portanto, devem ter sido utilizados. Vamos gravar? Bueno. Eu queria saber se essa resistência em apresentar certos documentos que o senhor falou, que não só para esse órgão, mas também para o TCE e até ali para a Assembleia Legislativa, se isso também motivou o MP a ter essa posição de investigar esse caso. Na verdade, se essa dificuldade que a Secretaria impôs, né, em não fornecer essa documentação, teria motivado a nossa atuação. Então, o procedimento ele já existia antes dessa recusa por parte, essa recusa por parte da Secretaria. Nós instauramos o procedimento com base no que foi vinculado e um dos primeiros atos a ser praticado na investigação, evidentemente, era pedir informações do órgão responsável por aquele processo. Então, quando ela começou a se usar, eu vou completar a sua pergunta com uma resposta do André Lima. Um dos motivos que ensejaram o nosso pedido de busca e apreensão é exatamente a recusa. Mas a investigação, ela já existia antes dessa recusa. Então, nós utilizamos todas as etapas corretas. Seria até irresponsabilidade, para não dizer até abuso de autoridade da nossa parte, pedir uma busca e apreensão, que é uma medida extrema, se o órgão poderia ter fornecido naturalmente um simples ofício solicitando. Então, assim, naturalmente nós fazemos o caminho correto, obviamente. Então, o caminho correto, e assim foi feito nessa investigação também. Nós pedimos primeiro, né, essa medida extrema só acontece quando há uma recusa, quando não há entrega, quando não é a recusa no sentido de recebermos um ofício lá dizendo que não iam fornecer, é simplesmente ignorar. Então, quando houve uma omissão, quando não houve a resposta, quando não houve a entrega, mesmo com os ofícios pedidos, evidentemente que o caminho natural seria pedir na justiça que fosse dada uma medida como essa. Agora, na verdade, o que acontece? Extremamente pertinente aí. O que nós apuramos? Nós estamos apurando um eventual superfaturamento. Então, qual é a linha de análise? Os responsáveis diretos por esse processo, né? Então, aquele que é o ordenador de despesa, se ficar caracterizado, veja bem, nós estamos ainda no processo de investigação, se ficar caracterizado que houve realmente um superfaturamento e um direcionamento, a empresa beneficiada, os servidores que, se ficar comprovado de forma dolosa, fizeram esse encaminhamento para que culminasse com a escolha daquela empresa, e, em última, raço claro, o servidor público, aí no caso do secretário, o ordenador de despesa, que decidiu pela escolha daquela empresa. Então, os responsáveis diretos por um eventual crime serão responsabilizados. Quais são os principais indícios de um suposto superfaturamento? Eu sou pontuasse. Claro. Na verdade, no que diz respeito ao preço, o que chamou muita atenção e aí, assim, o que despertou a atenção geral, inclusive do próprio Tribunal de Contas, foi o primeiro órgão que se debruçou sobre a matéria, é que, aparentemente, o valor global da compra, quase 3 milhões, por um número de 28, portanto, dá 100 e alguma coisa, pouco mais de 100 mil reais por cada unidade, em tese estaria muito acima do valor de mercado. Esse é o principal foco. O valor estaria aí muito alto. E aí, é claro, por isso que se trata de uma investigação que não culminou, precisa ser apurada. Nós precisamos saber, sim, mas era muito alto porque estava realmente super valorizado com o direcionamento para privilegiar, ou era muito alto porque as propostas apresentadas estavam se valendo no momento de pandemia. Isso precisa ser analisado, né? Mas o que motivou o procedimento? O valor está muito alto. Precisamos saber se é o valor correto praticado nesse exato momento. Isso precisa ser analisado. E segundo, se a empresa que venceu, teve a dispensa, né? Se a empresa é vencedora,
ela tem condições técnicas de fornecer aquele material, fornecer aquele equipamento. E terceiro, se os equipamentos que foram escolhidos, porque há um processo quando, e aí é a mesma coisa no setor, todos os órgãos são assim, quando nós pretendemos comprar a identificação de determinados setores de necessidades de equipamentos. Então, nós precisamos comprar computador, então o setor responsável indica para o gestor, olha, há necessidade de comprar. E aí, a equipe da licitação, os funcionários dos setores responsáveis, vão fazer toda uma documentação, perfeito? Para identificar qual é o tipo de produto necessário, qual é todos os itens. Então, a gente precisa saber também se os ventiladores comprados, eles tinham as questões técnicas necessárias para os fins a que se destinavam. Então, esse conjunto de elementos que motivou a investigação, que motiva a investigação, que culminou no momento de hoje com essas buscas de apreensão. Olha, na verdade isso está sendo analisado. Eu não tenho condição de fornecer para você essa informação, mas eu posso dizer com exatidão que é uma linha de análise que os promotores estão fazendo, com certeza. Só queria saber, porque o senhor falou ali da pergunta do colega sobre quem poderia ser responsabilizado. Certo. E aí o senhor citou ali os servidores. O governador não entra nessa? Olha, tem dois aspectos em relação ao governador que é bem pertinente. Primeiro que em relação ao governador, a Procuradoria-Geral não tem atribuição para atuar. Pela Constituição, na questão criminal, qualquer análise pode ser feita em relação ao governador somente a Procuradoria-Geral da República, já que o foro competente para julgamento de governadores na esfera penal é o Superior Tribunal de Justiça. Então, a Procuradoria-Geral, o Ministério Público Estadual não teria condição de apurar. Agora, é claro, se existissem elementos, às vezes se chegar ao Ministério Público Estadual, nós temos que encaminhar quem tem a atribuição. Então, eu quero dizer, em relação ao governador, especificamente nesse caso que nós estamos apurando, nós apuramos em relação ao ordenador de despesa, quem foi que contratou. E o governador não é o ordenador de despesa nessa relação. Entendeu? Então, assim, quem comprou o equipamento, quem autorizou a compra do equipamento, é quem é o responsável, é quem presta contas para os órgãos de controle, inclusive para o Tribunal de Contas, quando vai ser analisado as contas que foram geridas. Então, o governador, nesse caso aqui, não é ele o responsável pela compra do equipamento diretamente. Perfeito, gente? Ok, pessoal? Agradeço a presença de vocês.